Olá, alunos! Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sujeito, tá? Agora, o último tipo de sujeito, que é de oração sem sujeito, tá? No caso, quando a oração não apresenta sujeito, quando a oração apresenta apenas o predicado, tá bom? Para a gente identificar uma oração sem sujeito, nós vamos ter algumas dicas, tá? Oração sem sujeito, certo? Quando é que essa oração vai ser sem sujeito? Quando nós perguntarmos para o verbo quem foi que praticou a ação, tá? E a gente não tiver essa resposta. Nem implicitamente a gente vai ter essa resposta, nem oculto, tá? Não vai ter essa resposta. E quando isso acontece? Isso vai acontecer com verbos que exprimem fenômenos naturais, fenômenos naturais, tá? Desculpa a letra, pessoal, porque como a gente tenta gravar o mínimo de tempo possível, aí às vezes não sai como a gente quer. Verbos que exprimem fenômenos naturais. Exemplo: choveu muito em Rio Largo. Nós temos aqui um verbo, né, que representa, exprime um fenômeno natural. Consequentemente, nós temos uma oração sem sujeito, certo? Outra forma também, outro tipo de verbo que, consequentemente, a oração será oração sem sujeito. Se tiverem os verbos fazer, vou botar aqui em maiúsculo, fazer, ser e estar, esses verbos, tá? Fazer, ser e estar, tá bom? Quando eles indicarem tempo cronológico ou clima. Deixa eu botar aqui, tempo cronológico ou clima. Sempre que eles indicar tempo cronológico ou clima, também teremos oração sem sujeito, tá bom? Um exemplo: faz 2 anos que fomos à praia. Faz 2 anos que fomos à praia. Aqui nós temos uma oração sem sujeito, porque nós temos o verbo fazer indicando tempo cronológico, né? Aqui está no passado. Faz 2 anos que fomos à praia. Outro exemplo com o verbo ser. É 1 hora. Também o verbo ser aqui indicando tempo cronológico, certo? Outra forma também de o verbo tornar a oração sem sujeito será em relação ao verbo haver. O verbo haver, quando ele tiver o sentido de existir. Sempre que o verbo haver tiver o sentido de existir, ele será um verbo impessoal, tá? Um exemplo: havia 5 alunos durante a aula. Havia 5 alunos durante a aula. Havia, né? Existiam 5 alunos durante a aula. Então, consequentemente,
essa oração não apresenta sujeito, porque o verbo haver está no sentido de existir. Quando ele está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, todas essas situações que eu mostrei para vocês, verbos que exprimem fenômenos naturais, verbo fazer, ser e estar, indicando tempo cronológico ou clima, e também o verbo haver, no sentido de existir, em todas essas situações, nós vamos ter oração sem sujeito, tá? Sempre observa a oração. Se ocorrer alguma dessas formas que eu falei para vocês, será oração sem sujeito. Não tem como a gente indicar o ser por quem está declarando, né? No caso, o ser que está praticando essa ação verbal, certo? Então, será oração sem sujeito. Outro exemplo que eu posso dar é também, que eu esqueci de colocar aqui, o verbo ficar. Deixa eu colocar aqui no cantinho. O verbo ficar, quando ele indica tempo ou aspectos naturais, ele também vai ser oração sem sujeito. Um exemplo, ficou escuro, do nada. Esse verbo ficar, ele não está indicando tempo, né? Tempo e aspecto natural, no caso. Então, ele será também, essa oração aqui também será oração sem sujeito, certo? Sempre observar esses verbos, tá? Esses daqui são os principais, a principal noção que vocês têm que ter, tá? Que normalmente cai em prova, tá bom? Pronto, aqui a gente finaliza o nosso estudo sobre sujeito. No próximo vídeo eu vou fazer um resuminho, tá? Geral de tudo que a gente viu, tá bom? Até a próxima aula.